Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para mais uma semana de aula, né? E aí hoje a gente vai discutir sobre a população brasileira, né? Começar lá no na unidade 3 do livro de vocês, na página 88. A gente vai conhecer mais sobre como foi formada a população brasileira. Afinal de contas, como é que foi se tornando tão variada essa mistura de raças e culturas, essa mistura de povos, de cores, né, que a gente tem aqui no nosso território, não é isso? E aí vejam só o que acontece. Sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os povos originários, índios, já estavam aqui presentes. E existiam várias etnias indígenas, né? É, e aí, espalhada por vários lugares do Brasil, não só focando no litoral, mas espalhado por todo o seu território, né? E aí, quando os portugueses chegaram, os batizaram de índios. E é por isso que a gente chama eles de índios. Mas a forma tradicional de se chamar eles são povos originários, certo? Que faz a referência de quem foi quem deu origem aqui ao nosso seio populacional no território brasileiro. E aí, gente, o que acontece? Sendo os povos originários os primeiros habitantes do lugar, quando chegam os portugueses e começa o processo de extração de madeira, começa também o processo de exploração desses povos, né? Eles começam a ser utilizados para mão de obra, né? E aí eles começam a trabalhar de forma escravizada, né? Muitos deles acabam que morrendo porque não tem resistência a um trabalho brutal como era designado para eles, né? Muitas aldeias acabam que sendo assassinadas, né? Temos aí na história do Brasil o genocídio indígena, né? Que muitas tribos elas eram atacadas e todos os povos originários eram assassinados pelos povos brancos que vinham de Portugal para poderem explorarem as riquezas que eles tinham naquele território. Então, a marca dos povos originários no Brasil vale a pena ser estudada e muito respeitada, né? Temos aí nossas origens através deles, temos todas as batalhas traçadas primeiramente com eles. Muitos foram assassinados e muitos resistiram e que ainda resistem a essa cultura, né? Então, muitas tribos ainda existem no Brasil, muitas asseguradas por leis, né, para poderem ocupar aquele seu pedaço de território, para que impeçam de outras pessoas chegar lá e invadirem para explorar ou qualquer coisa que seja que eles tenham interesse, né? Temos ainda aí a resistência dos nossos povos que deram a origem ao nosso Brasil, que deram origem à nossa história, certo? E aí, quando a gente fala em população brasileira, veio o questionamento sobre essa formação mestiça, né? Temos primeiramente os indígenas e depois temos a mistura de muitos outros povos, de muitas outras culturas, etnias e localidades do mundo. E isso se dá pela chegada de outros povos aqui no nosso território, né? Então, o que é que acontece? Quando aconteciam relações, né, casamentos naquela época, não necessariamente os índios casavam com índios, né? Com a chegada de novos povos, existia a mistura, né? Então, um índio casava com um italiano ou com um português, e aí é de onde sai essa história do mestiço, né? Da mistura de raças, né? É quando o povo originário começa a procriar, a palavra procriar, com outros povos de outras nacionalidades, tá certo? Os portugueses. Os portugueses vêm para o Brasil através das grandes navegações, né? E aí, né? Ao chegarem ao Brasil, eles começam a ocupar a fachada territorial do Brasil, né? É a principal porta de acesso, tanto de chegada como de saída do território.
Então, a fachada litorânea é favorável para isso. E aí vem a necessidade de se colonizar essa terra, né? Começa primeiro com o processo de exploração, através do pau-brasil, que aí tem a extração e tem também desse processo o embarque dessa madeira, né, lá para Portugal, lá para o continente europeu, para serem comercializadas. Quando começa o processo de colonização do território brasileiro, os principais focos também são na fachada litorânea e que vão ganhando expansão no restante do território ao longo dos anos. E aí, quando começa a expandir essa distribuição de terras, né, começa também a descobrir outras riquezas naturais que o Brasil tem. E aí começa a se expandir também a extração. Com essa expansão, vem novas rotas. E aí o Brasil torna-se um território com rotas comerciais através desse processo de extração. Aqueles que começam a colonizar, né? Os portugueses que começam a colonizar, eles têm necessidades de produtos mais desenvolvidos que tem no continente europeu e precisa vir para o Brasil. E aí começa a rota de comercialização, começa tanto vir esses produtos mais desenvolvidos para o trabalho ou para até mesmo o próprio consumo. E, de contrapartida, o Brasil também começa a exportar essa madeira para ser comercializada pelos portugueses lá no continente europeu e muitos outros lugares mundo afora, né? Então, os portugueses eles chegam acidentalmente, casualmente no Brasil, né? Se apossam do território brasileiro, começam a explorar suas riquezas de todas as formas possíveis, primeiramente na madeira e depois para minerais, entre outras riquezas que o Brasil tem aí no seu território, né? E aí, quando começa esse sistema de exploração, que eles fazem uso da mão de obra indígena, eles sentem a necessidade de aumentar o número de pessoas trabalhando para fazer essa extração. E aí, quando chegam os africanos no Brasil. Os africanos, eles chegam através também das navegações, só que não como seres que estão viajando e chegam num lugar desconhecido ou que se propuseram a vir trabalhar no território brasileiro. Eles vêm como produtos, eles são comercializados, né? Eles são vendidos e comprados aleatoriamente aí no século XV e XVI e através desse processo de compra e venda é quando eles são comprados e são transferidos para o Brasil para trabalharem de forma bruta, de forma escravizada, né? Então, os africanos, eles não são escravos, melhor, eles não foram escravos, eles foram escravizados. A mão de obra deles foi forçada, né? Não vem nenhuma gratificação através do suor deles, de todo o trabalho que eles exerceram aqui no nosso Brasil, certo? E aí, com a descoberta de grandes riquezas minerais aqui no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, chama a atenção de outros povos, de outras nacionalidades. E aí é quando o Brasil começa a ser a porta de entrada para muitos imigrantes, né? Se espalham aí vários tipos de nacionalidades no território brasileiro em busca de começar aí a extração desses minérios. E aí até mesmo os próprios africanos que já passam aí pelo processo de alforriação, que já tem sua carta de alforria, também se dispõem a continuar no Brasil para trabalhar. Só que aí dessa maneira, quando eles são alforriados, eles começam a trabalhar a benefício próprio, né? Para seu próprio bem, para sua própria lucratibilidade, né? E aí quando chega aí a questão dos imigrantes, vai tomando conta de toda a extensão territorial do Brasil, né? No andar da carruagem aí no século XVI, XVII, vilas já são montadas, né? Então muitos desses imigrantes que vinham só para trabalhar, acabam decidindo ficar no Brasil e morar e trazer seus familiares. E é daí que surgem muitas vilas
com muitas etnias diversificadas aqui no Brasil. A região sul, por exemplo, a gente tem uma marca grande de alemães, né? De descendentes de alemães, assim como também de italianos, justamente por esse processo desses imigrantes que vêm aí de fora para trabalhar aqui no Brasil e acaba ficando. E aí esses imigrantes começam a ser portugueses, necessariamente portugueses, pela sede de ocupação para explorar essas riquezas, seguidos de africanos, né, que é uma das maiores populações que ocuparam o Brasil foram os africanos, e aí é onde a gente tira a mesclagem de povos que a gente tem aí com descendências africanas, né? Boa parte da população brasileira tem sangue africano diante dessa expansão populacional de africanos que ocupou o Brasil aí entre os séculos XV e XVI e que fizeram morada e que permanecem até hoje, né? Tivemos também japoneses, poloneses, holandeses, né? E todos esses povos, gente, que vêm para o Brasil na intenção de fazer uma exploração, que decide ficar, acaba que se misturando, se popularizando ainda mais, né? A taxa populacional do Brasil começa a aumentar desse processo. Começa com os povos originários e vai ganhando expansão de acordo com aqueles que vêm para o Brasil e fazem morada. E aí é onde a gente traz a presença aí marcante da nossa nacionalidade, né? A paleta, a diversificação de cores e de nacionalidades, de etnias que a gente tem presente no nosso território, certo? Por hoje, né, a gente fica só com essa parte, né? A sugestão de leitura é da página 88 a 95, que aí vocês vão poder ver minuciosamente mais sobre o conteúdo, né? A gente vai ter mais videoconferências para dar continuidade ao conteúdo. E para a atividade, a gente vai fazer a da página 96, certo? Leiam o conteúdo, tentem responder a atividade. Dúvidas que forem surgindo, já sabem, é só chamar no privado. Lembrando mais uma vez, as atividades atrasadas estão começando a ser corrigidas, né? E aí tem um déficit muito grande daqueles que ainda não enviaram. Enviem. Pontuações estão sendo contadas com essas atividades. Então, vamos colocar em dias e me enviar para poderem serem corrigidas e contabilizadas, tá certo? Qualquer dúvida, eu volto a dizer, chamem no privado. Um grande cheiro e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.